O título dessa mensagem é Como vencer os inimigos. Como vencer os inimigos. Aí algum crente pode pensar assim, mas eu não tenho inimigos. E aí eu quero mostrar para os irmãos que você tem inimigos. Tradicionalmente, nunca mais se falou nisso, né? Eu mesmo li sobre isso ultimamente, mas antigamente eu percebi que falava-se muito assim, que os crentes têm 3 inimigos. Os crentes têm 3 inimigos, que são a carne, o diabo e o mundo. Então, esses 3 inimigos vão tentar destruir o crente. A carne está em Gálatas capítulo 5, verso de 16 a 26. Eu não vou pregar sobre isso aí especificamente, mas só para dizer para os irmãos que lá o apóstolo Paulo diz assim: a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Aí em seguida o apóstolo Paulo vai elencar as obras da carne. Aí ele vai dizer, as obras da carne são manifestas, as quais são, aí vai dizer todos os pecados, são obras da carne. Depois ele vai mostrar o fruto do Espírito aí vai dizer lá os 9 características do fruto do Espírito. Mas a carne, e aí a Bíblia mostra, o Novo Testamento mostra, que nós temos um inimigo chamado carne. Esse inimigo está em nós, O apóstolo Paulo em Romanos 8 ele chama de lei, diz: existe a lei do pecado e da morte está em nós. Aí ele diz assim: a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Então, o que ele chama de lei, irmãos, é assim, é algo que está em nós. É chamado de corrupção. Isso que o mundo chama de corrupção, na verdade é roubo, mas o que a Bíblia chama de corrupção é a natureza decaída. Está em nós. A carne é o inimigo que está em nós, está dentro de nós. E suscita desejos em nós. Suscita desejos que a Bíblia chama de concupiscência, lascívia. São desejos que são suscitados pela carne em nós, as obras da carne. Enquanto que o Espírito Santo, que também está em nós, pelo menos está nos verdadeiros crentes, ele vai remar contra a carne, né? O Espírito Santo vai dizer não faça isso, a carne vai dizer faça. Então, aqueles 2 demôniozinhos que ficam lá no desenho animado, um com o tridente aqui, que é um demônio, e o outro bonzinho aqui, aquilo ali é a carne e o Espírito. Então, só para dizer, irmão, isso que está em você chama-se carne. Eu pessoalmente, às vezes eu acho que a carne é a influência de Satanás em nós, porque ele é um espírito. Espírito pode nos influenciar. Às vezes eu fico pensando que são demônios em nós, que os demônios ainda estão em nós, a sua influência em parte de nós, né? Embora o Espírito Santo seja em nós também, mas há uma luta entre a carne e o Espírito. Então ninguém se iluda e dizer assim: eu estou com vontade de pecar. Essa vontade não é sua não, é da carne, ou seja, de Satanás, que ele está suscitando em você esses desejos. Então não pense que isso é você não. Aí as pessoas dizem assim: o nosso inimigo, nós mesmos somos nosso inimigo. Nós não somos nosso inimigo não. Nós não somos nosso inimigo não. Existe uma força em nós que chama-se carne, que eu acho que é um espírito, ou que é o Satanás mesmo. É algo espiritual, é uma lei. A Bíblia chama a lei do pecado e da morte. Suscita desejos em nós. E existe o Espírito Santo, que é outra lei, que é o contrário da carne. E aí, dependendo do estilo de vida que nós adotarmos, a carne vai se fortalecer ou se enfraquecer. O Espírito Santo vai se fortalecer ou se enfraquecer. Então, essa carne, eu sempre digo que o pior inimigo, o mais perigoso é a carne, porque ele está em nós, está dentro de nós. É até humilhante, né? Muitos crentes não vão aceitar isso não. Mas espera aí, Satanás não está em mim não. Satanás não está em mim não. Quem disse? Ele pode não estar pessoalmente, como ele entrou em Pedro, mas ele consegue influenciar, uma influência espiritual em nós. É a carne. A mesma palavrinha chamada de carne, Romanos capítulo 7 chama de pecado. Paulo diz repetidamente: o pecado que habita em mim. O pecado aqui, eu digo, é Satanás também. Por trás dessas 2 palavrinhas, carne e pecado,
Deus revela para nós, né? Ele disse assim: miserável homem que eu sou, porque já não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço, porque não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Ora, o pecado que habita em mim é um espírito que habita em mim. Assim como o Espírito Santo habita em mim, como habitava em Sansão e nos outros lá, o pecado que habita em mim pode ser o próprio Satanás, um demônio que ainda de certa maneira habita na pessoa. Então, só para resumir aqui, o primeiro inimigo que o crente tem chama-se carne. Vamos deixar assim, né? Não vou pregar esse versículo sobre isso hoje, mas o segundo inimigo é o diabo. A Bíblia diz assim, Pedro diz: o diabo, vosso adversário. Irmãos, nós temos um inimigo, é o diabo. Ele é um espírito, ele é um querubim, é da mais elevada categoria de anjo. Nós só podemos saber dele o que Deus mostra, revela na Escritura. Então, o querubim chamado, na verdade, diabo, Satanás, são títulos, né? Não significa acusador, adversário. O nome dele eu não quero nem pronunciar aqui, para não dar moral, né? Eu sei o nome dele em hebraico. É melhor que os irmãos também nem saibam. Nós temos que saber o nome de Jesus, né? O nome que estava no nosso tábua. Quando Deus ele repreendeu os judeus no Antigo Testamento, ele disse assim: o nome dos ídolos não deve nem se encontrar nos lábios de vocês. Deus tem ciúme. Então, o diabo é nosso adversário. O diabo não é inimigo de Deus. Não tem nenhum lugar da Bíblia dizendo que o diabo é inimigo de Deus. Porque o diabo não é páreo para Deus. O diabo é só uma criatura. Se Deus quisesse, esmagava ele assim. Então ele não é inimigo de Deus. Ele é uma criatura de Deus, mas ele é adversário do ser humano, principalmente da igreja. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Então nós temos que reconhecer, nós temos um adversário, chama-se Satanás, é o diabo. Ele é um espírito de alta hierarquia. Ele é o príncipe deste mundo, pelo menos era. Jesus o destituiu da autoridade, mas ele age ilegalmente ainda, ele que governa este mundo, embora ilegalmente, porque João diz assim: o mundo inteiro jaz no maligno. É nosso inimigo, é nosso adversário. Nós não podemos deixar de reconhecer isso. Aí eu vou dizer para os irmãos, rapidamente aqui, que eu não vou entrar nessa seara hoje, como é que nós já sabemos, para vencer a carne é o Espírito Santo, porque a carne é anti-espírito, né? A antítese da carne é o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós. Agora, o diabo que está fora de nós, que é o inimigo dele, vou mostrar na Bíblia agora, Novo Testamento, primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2. Verso 12. Diz assim: filhinhos, eu vos escrevo, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, eu vos escrevo porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Agora vejam só, jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Geralmente os comentadores dizem assim, ele menciona aqui os pais, os jovens e os filhinhos. Aí eles espiritualizam assim: os filhinhos são os crentes novos, os pais são os crentes velhos, e os jovens são os crentes que estão no meio termo. Isso pode ser entendido tanto no sentido físico e biológico, como no sentido espiritual. Mas ele diz aí: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Ou seja, para vencer Satanás, a arma que tem que ser usada para vencer Satanás é a palavra de Deus.
E Jesus é a palavra de Deus encarnada. Existe a palavra de Deus falada e existe a palavra de Deus escrita, que está aqui. Então, quando Jesus enfrentou Satanás na tentação do deserto, Jesus disse sempre: está escrito, é escrito. Então, dica para nós: esse inimigo chamado diabo só pode ser vencido pela palavra. A palavra está aqui, ó. Que é a espada do Espírito, a palavra. Então, meu irmão, se encha da palavra, leia muito a Bíblia, se encha da Escritura, que na hora que o diabo aparecer na sua frente, você está com a espada do Espírito na mão, né? Para derrotá-lo. Mas hoje eu quero falar um pouco, irmãos, mais detidamente sobre o terceiro inimigo. O terceiro inimigo do que a gente chama-se mundo. Assim como o diabo está fora de nós, o mundo também está fora de nós. E aí eu quero dizer aos irmãos, o mundo é o que nos rodeia, é tudo que nos rodeia. A palavra mundo é cosmos. Cosmos. Cosmos é o mundo. Aí eu sempre digo, a palavra cosmético que as mulheres usam, talvez até alguns homens também, né? Cosmético são aquelas pinturas para embelezar o rosto, né? Cosmético aquelas pinturas para embelezar o rosto, é uma espécie de disfarce, né? Aí o que acontece? Porque o cosmos, que é o mundo que nos rodeia, que nós vemos na televisão, que nós vemos no cinema, o mundo que nós vemos é cosmético, ou seja, foi Satanás que enfeitou, ornamentou um sistema que é falso. O verdadeiro mundo nós não sabemos, só pela Escritura. Só a Bíblia pode descrever a verdadeira aparência do mundo. Essa aparência cosmética que está aí é um engano. Aí eu digo aqui para vocês, advertindo aqui, os costumes do mundo, as modas do mundo, eles vêm inspirados por Satanás. E aí, nós que somos da igreja, nós temos que ter discernimento para não adotar os costumes do mundo, a cultura do mundo, porque nós poderemos estar trazendo para a nossa vida abominação, que pode nos prejudicar. Recentemente, de vez em quando alguém traz uma espécie assim de exposição aqui para o shopping, né? Geralmente pode vir da Ásia. Um tempo desse trouxeram algumas estátuas lá da Ásia, aí botaram expostas aí no shopping. Aí as pessoas inocentemente vão lá, né? Tiram fotografia, se abraçam com aquelas imagens. E aí, às vezes as pessoas não sabem que aquelas imagens podem ser imagens de demônios. E pode ser que os demônios estão ali, porque nessa questão do mundo invisível, a verdadeira aparência do mundo é assim. Paulo diz: este mundo tenebroso, as imagens de escultura e de fundição, essas imagens que são chamadas de ídolos na Bíblia, tem por trás dela demônios, espíritos, que são seres realmente vivos, são seres espirituais, né? Então eu sempre digo que quando eu fui ao Egito, Deus não permitiu que eu fosse ao Museu do Cairo, porque eu já tinha lido que pessoas que tinham ido ao Museu do Cairo, outros museus, onde existem múmias e relíquias do passado, ninguém sabe o nível de feitiçaria que foram envolvidos, e que pessoas depois tiveram determinados problemas na vida delas, né? Existe até uma teoria sobre a maldição dos faraós. Pessoas que abriram tumba dos faraós, algumas adoeceram, outras até morreram. E aí os pesquisadores não sabem se foi veneno, vírus que eles colocaram lá, ou se são demônios mesmo que estão lá, né? Atacam as pessoas. Deus não permitiu que eu fosse nem ao Museu do Cairo, nem às pirâmides. Eu vi as pirâmides de longe só. Então, vou dizer para vocês aqui, cuidado. O mundo que nos cerca é cosmético, é a ornamentação que Satanás enfeitou aqui. E se nós trouxermos coisas do mundo para a nossa vida, nós podemos estar trazendo coisas que vão nos prejudicar. Já aconteceu várias vezes lá em casa, né? A gente compra uma roupa, compra um sapato, compra às vezes uma lembrança para alguém,
E quando a gente vai olhar direito, está lá um símbolo ocultista, disfarçado. Ou então uma pessoa que é amiga nossa, bem intencionadamente, nos dá um presente. Está aqui o presente. Aí tu vai usar em consideração aquela pessoa, não sabe que aquilo tem uma abominação ali, que pode trazer demônios para a sua vida. Esse é o verdadeiro mundo que a Bíblia apresenta. Mas o cosmético que está aí, nem acredita nisso. Então, eu vou mostrar para os irmãos que esse inimigo chamado mundo, que eu estou falando aqui, é o nosso inimigo, que está fora de nós, mas que nós mesmos podemos trazer para a nossa vida, né? Se nós não tivermos cuidado. Então, primeira carta de João, novamente. Capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, aqui é cosmos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, irmãos, quantas coisas? Olha só, tudo que há no mundo, é tudo. A concupiscência da carne, concupiscência é desejo, né? Desejo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então esse inimigo chamado mundo, nós temos que nos acautelar dele, porque ele é nosso inimigo, e nós temos que ter discernimento para evitar de nos entregar na mão dos nossos inimigos espirituais. São inimigos espirituais, né? Agora eu vou mostrar para os irmãos. Vocês já viram aqui que enquanto a carne é anti-Espírito Santo, contra o Espírito Santo, Satanás, o diabo, é contra Jesus, o Cristo, né? Anticristo é o anticristo, antipalavra, palavra de Deus. O mundo, ele é anti-Deus, o Pai, né? Não ameis o mundo nem as coisas que há do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o mundo é inimigo de Deus, o Pai. É a antítese de Deus, o Pai. E aí, Deus tem ciúme de nós. Se nós flertarmos com o mundo, namorarmos com o mundo, provoca o ciúme de Deus. E aí, irmãos, pode nos acontecer coisa ruim, né? Deus pode se irar e nos matar. Vou logo ser sincero para os irmãos. Se um marido ciumento ou uma mulher ciumenta já são coisa perigosa, imagine um Deus ciumento. E a Bíblia diz que Deus é ciumento. Ele diz zeloso, né? A palavra zelos em grego, zelos é ciúme. Tu és um Deus zeloso, é ciúme. A única diferença é essa: os seres humanos podem ter ciúmes infundados. A mulher pode ter ciúme do marido infundadamente. O marido pode ter ciúme da mulher infundadamente. Mas o ciúme de Deus sempre é fundamentado, porque Ele sabe todas as coisas. Ele sabe quando nós estamos flertando com o mundo. Ele sabe quando nós estamos traindo Ele com o mundo. Ele sabe quando nós estamos namorando com o mundo. E aí o ciúme de Deus se acende e pode nos matar. E aí eu vou ler ainda primeira carta de João, capítulo 5, verso 4. Esse texto é clássico, olha só. 1 João 5, 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí está mais do que claro, né? Deus está nos dando a dica, olha. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Por isso eu quero ir agora para Hebreus capítulo 11. Que o capítulo 11 de Hebreus, irmãos, ele é o capítulo da fé. É assim, Novo Testamento tem o capítulo 13 de 1 Coríntios é o capítulo do amor. Capítulo 7 de 1 Coríntios é o capítulo do casamento. E o capítulo 11 de Hebreus é o capítulo da fé. Então vamos ler alguns versículos aí. Antes de ler o capítulo 11, vamos recuar um pouco para o capítulo 10.
Hebreus 10, 36, olha aí. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, o contexto aqui, a carta aos Hebreus, irmãos, a carta aos Hebreus, ela foi escrita para um grupo de crentes judeus. Por isso que é aos Hebreus, né, essa carta. O contexto dessa carta é que esses judeus que praticavam o judaísmo, eles haviam se convertido a Jesus como sendo o Messias. Então agora eles não faziam mais parte da sinagoga, eles não faziam mais parte do judaísmo, eles não estavam mais debaixo da autoridade dos sacerdotes judeus. Eles pertenciam à igreja cristã, que na verdade eles chamavam de sinagoga cristã. E aí eles começaram a ser perseguidos pelos sacerdotes judeus, porque os sacerdotes judeus, eles começaram a querer trazê-los de volta, né? Mas houve muita perseguição. A gente vai ver na descrição da carta, alguns tinham sido presos, alguns crentes tinham sido presos, alguns tinham sido tomados das casas deles, seus bens, maltratados. Por isso que lá ele vai dizer assim: lembrava dos presos e dos maltratados, como se vocês fossem presos. Então essa igreja estava debaixo de grande perseguição. E aí muitos crentes judeus começaram a questionar o seguinte: eles estavam na iminência de apostatar. Ou seja, eles disseram assim: peraí, depois que eu me tornei crente em Jesus como sendo o Messias, só acontece coisa ruim comigo? Será que não é melhor voltar para o judaísmo? Eles estavam pensando em voltar para o judaísmo. É melhor a gente voltar para o judaísmo, porque quando a gente estava lá, a gente estava tudo bem para nós. É por isso que o autor da carta aos Hebreus começa dizendo assim: olha, Cristo é superior a Moisés, Cristo Jesus é superior aos anjos. Ele vai mostrando a superioridade de Jesus sobre todo o sistema judaico do Antigo Testamento. Ele vai mostrar que não vale a pena retornar para o judaísmo, mas que vale a pena suportar todo o sofrimento e a perseguição o prêmio, né? Pela recompensa que está preparada lá no fim. Esse é o contexto. E aí, irmãos, é por isso que ele fala aí: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram ou recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Às vezes eu penso assim: rapaz, se eu não soubesse o que eu sei, eu voltava para a igreja católica. É claro que eu nunca fui um católico praticante, né? Eu era um católico nominal só, quando eu era jovem. Às vezes eu ia para a missa, eu chegava lá na missa, eu ficava ali, achava aquilo tão bonito, e via aquelas pessoas que iam lá receber a comunhão da mão do padre, e aí eu ficava me sentindo tão inferior, de rapaz, meu Deus, eu queria receber essa comunhão, mas eu não fiz a primeira comunhão, que tem todo aquele ritual lá, mas nada me incomodava, né? Aí eu penso assim: rapaz, se eu não soubesse o que eu sei, eu voltava para ser católico, porque naquele tempo, né, ninguém me perseguia, não me cobrava nada. Só que sabendo o que eu sei, eu não posso, né? Eu não posso recuar. E aí eu vou dizer para vocês que olha, pelo que a gente olha de Deus em toda a Bíblia, Deus não gosta daqueles que recuam. Por isso que ele diz aí: Deus não se agrada daqueles que recuam, que retrocedem. Por isso que Jesus disse assim: aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Então, a nossa questão toda é, irmãos, aqui, crente, se você chegou até aqui, não tem caminho de volta, é daqui para frente. No máximo você pode ficar parado, que é isso que vai acontecer hoje.
você pode ficar parado aí, mas você não pode retroceder, você não pode dar passo para trás. Você pode ficar parado aguentando a tribulação, a tempestade, mas quando diminui um pouco você avança. É ficar parado e aguentar e avançar, mas retroceder não, porque Deus não se agrada dos que retrocedem. E aí, o capítulo 11 de Hebreus, que é o capítulo da fé, começa dizendo assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por isso que às vezes eu vejo alguns dizendo assim: defina o que é fé. Aí a pessoa cita esse versículo aí, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu digo, você não está dizendo nada, não é isso que o texto está dizendo. Na verdade, fé é Deus dizer algo e você acreditar, mesmo que você não veja. Deus falou algo, eu acredito, e aí eu vou lançar mão daquilo que Deus disse, não recuo, porque o que Deus disse, e eu sei o que Deus diz, Ele cumpre. Isso é fé, é você confiar no que Deus disse e você lançar a sua sorte nisso. Isso é fé. Agora, quando ele diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ele está usando duas figuras aqui. A primeira figura é da construção. Ele está dizendo assim: assim como numa construção, o fundamento, o alicerce, ele diz até assim: as provas testemunhais são as prostitutas das provas, porque prova testemunhal é mais fraca do que uma prova técnica. Aí ele diz assim: e a fé é a prova das coisas que não se veem, ou seja, no tribunal de Deus a fé é que é a prova de coisas que não se veem. Eu não vi, mas a fé faz com que eu acredite naquilo ali. Ele usa duas figuras, mas fé simplesmente é assim: Deus disse algo e eu acredito, é só isso. E aí você vai lançar a mão daquilo ali. E aí o autor vai falar sobre todo o capítulo, mas vai falar sobre fé. Ele vai dizer isso, verso 2: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Essa palavrinha testemunho aqui, ela está repetida algumas vezes no texto, né? Pela fé os antigos alcançaram testemunho. E aí ele vai dizer aqui no verso 3, olha: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eu creio que aqui ele está se referindo a Gênesis capítulo 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Só que aqui a palavra mundo não é cosmos, e é complicado, né? Porque a palavra que aparece aí é aionas, que significa era ou eternidade. Vida eterna é aionias, sofrimento eterno, aion, é a mesma palavra. Então ele está dizendo assim, ó: pela fé entendemos. Por isso, a fé não é fé cega. Fé é também pensar. Tem um livro que diz isso: fé é também pensar. A fé exige raciocínio, lógica, inteligência. Ele diz assim: pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Mas o sentido é: as eras foram criadas, as eras, as eternidades, chamar de uma eternidade. Aí eu pensei até assim: no paganismo eles acreditavam que existia a era de carneiro, a era de aquários, a era de peixes, né? Que tanto o paganismo tem toda essa explicação aí sobre nova era, né? New Age. Mas era no sentido assim de período de tempo. É o texto está dizendo aí: pela fé nós entendemos que as eras foram criadas pela palavra de Deus. Por quê? Eu creio que ele está se referindo a Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Algumas traduções trazem do universo, mas é pela fé. Por quê? Porque Deus disse, eu acredito. Eu vou lá no livro de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto, mano. Deus disse, eu acredito. Aí é claro que o mundo, aí eu já mostrei para vocês que o mundo, que é inimigo de Deus, é inimigo do crente, ele vai tentar desacreditar Deus
e dizer que Deus está errado. Aí ele vai inventar 1000 teorias malucas que vão ser ensinadas nas escolas, nas universidades, para desacreditar Deus. E isso contradiz a fé. Então, na sequência, ele vai dizer assim: olha, pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Aí ele vai elencar aí uma série de personagens do Antigo Testamento e vai dizer que eles alcançaram o que fizeram pela fé. Eu vou mostrar logo aqui o primeiro, né? Verso 4: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho. Olha aí, pela fé os antigos alcançaram testemunho. Aqui está dizendo que Abel alcançou testemunho de que era justo, e dando Deus testemunho dos seus dons, por ela depois de morto ainda fala. Então, o autor de Hebreus, ele vai apresentar uma série de personagens do Antigo Testamento, mostrando que tudo que eles fizeram foi pela fé. Foi a fé que os levou a vencer aquelas circunstâncias. Só que assim, geralmente, o capítulo 11 de Hebreus, ele é dividido em duas partes, que tem dois tipos de fé. E geralmente só é pregado mais a primeira parte, que é assim: fé para realizar grandes coisas, fé para fazer grandes realizações. Geralmente a gente prega esse tipo de fé aí. Só que tem um outro tipo de fé, e aí eu quero concluir com esse outro tipo de fé, que eu quero lembrar os irmãos aqui o que é fé também. É assim: fé para suportar grandes sofrimentos. Nós estamos na iminência de começar a grande tribulação. Embora grande parte da igreja acredita que não vai passar pela tribulação, eu acredito que vai. Então, Jesus disse assim: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ele está dizendo que quando ele vier, ele não vai achar fé na terra. E aí nós precisamos de fé, irmãos, hoje, não só fé para realizar grandes feitos, tipo assim, o pastor Paul Yong-cho da Coreia edificou a maior igreja do mundo. Eu lembro que tem uma época lá que tinha 700 mil irmãos lá na Coreia. As igrejas da Coreia todas gigantescas. Houve um avivamento lá, né? Então, isso foi pela fé. Pela fé, Billy Graham foi o maior evangelista do século passado, né? Paul Yong-cho construiu a maior igreja do mundo. E tantos cristãos fizeram grandes feitos pela fé. Agora aí eu pergunto: e esse segundo tipo de fé aqui, para suportar grandes sofrimentos? Acredito que houve muito desses também, como o Watchmeni, que foi um cristão chinês. Eu tenho a biografia de Watchmeni, eu tenho não sei quantos livros de Watchmeni, mas ele morreu martirizado. Então, aí eu vou dizer aos irmãos: nós precisamos desse tipo de fé também, para suportar grandes sofrimentos, porque quando Deus diz aqui que Ele não se agrada daqueles que recuam, daqueles que retrocedem, é que o sofrimento, a tribulação, nos levam a retroceder e a voltar atrás, e Deus não se agrada. Aí ele diz que nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que perseveram para a conservação da alma. Quem retrocede perde a alma, é o que ele está dizendo aí. Então vamos lá. A segunda parte de Hebreus 11, que fala sobre fé, é a partir do verso 35. Olha só, verso 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Então ele começa aí falando que as mulheres alcançaram pela ressurreição os seus mortos. No Antigo Testamento tem uma mulher cujo filho é ressuscitado pelo profeta Elias, primeiro livro de Reis, capítulo 17. Uma outra mulher tem um seu filho ressuscitado pelo profeta Eliseu, no segundo livro de Reis, capítulo 4, né, os irmãos conhecem essa história aí. E então ele está dizendo aqui que aquilo foi tudo pela fé. Aí ele vai dizer aí: uns foram torturados pela fé. Porque quem é que quer ser torturado? Ninguém, né? Ninguém quer ser torturado.
Mas esses aqui aceitaram ser torturados pela fé, porque estavam confiando em Deus, né? E aí diz aqui: não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Olha, nega Jesus aí que eu paro de te torturar. Eles não aceitaram. Mas eles precisavam ter fé para poder aguentar a tortura, para alcançar uma melhor ressurreição. Daniel capítulo 12 vai mostrar: uns vão ressuscitar para a glória eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Vai haver duas ressurreições. Esses aí, pela fé, preferiram morrer na tortura do que serem livrados ali na hora e depois ressuscitar para a perdição, né? Verso 36: outros experimentaram escárnios e açoites. Escárnios e açoites. Eles suportaram, os antigos. Pela fé, os antigos alcançaram um testemunho. Esse daqui, ó: escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Cadeias e prisões. Na nossa época, na nossa geração, ainda hoje tem muitos crentes presos, suportando tudo isso aí. Não é no Brasil, mas pode ser em outros lugares, como na China, Coreia do Norte, alguns lugares de regimes totalitários. E que tem muitos cristãos que podem estar exatamente passando por isso agora, e eles só suportarão pela fé. Que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que ele diz lá. Ele diz: já aconteceu no passado, por ela os antigos alcançaram o testemunho. Aí ele vai dizer aí: foram apedrejados, cerrados, cerrados ao meio, alguns dizem que é o profeta Isaías, tentados, mortos ao fio da espada. Você já ouviu esse negócio aí? Não? Alguns irmãos nossos foram mortos ao fio da espada. Isso é fracasso, é derrota? Não, isso é fé. Eles suportaram isso aí porque eles criam que Deus disse, para alcançar uma melhor ressurreição. É fé, isso aí é fé. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Eu lembro que lá no Antigo Testamento, no livro de Samuel, 1 Samuel, eu acho, primeiro livro de Samuel, quando Saul e Jonathan estão sendo perseguidos pelos filisteus, a guerra contra os filisteus, o povo de Israel se esconde nas cavernas, né, nas montanhas. Davi se escondeu nos vales e nos montes. Era uma época que os inimigos dele estavam dominando, os povos de Israel passou por isso. E aqui ele está dizendo: ó, vocês têm que ter preparado para passar por isso, porque isso é fé. Se você não tiver fé, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não retroceda, não recue. É isso que ele está dizendo. Ou então ele vai dizer assim: rapaz, eu já estou cansado de tanto sofrer. Eu vou negar Jesus mesmo e vou voltar para o mundo. Esse negócio de gospel, né? Isso aí. Aí diz aqui: dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Aí eu pergunto: nós somos diferentes deles? Não, somos não. E se Deus não poupou, Ele vai nos poupar? Vai não. Porque Ele vai dizer assim: é preciso ter fé, e Deus vai botar à prova a igreja para ver se ela tem fé. E a fé é provada nas adversidades, nas aflições, porque quando está tudo bem é muito fácil, né? Ser fiel a Deus, ter fé. Então, irmãos, eu espero que isso nunca aconteça, mas se acontecer, nós devemos ter fé para não recuar. Aí diz aí: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Nós estamos numa caminhada igual a eles. Ele está falando ali do povo do Antigo Testamento, né, que era a igreja do Antigo Testamento. Nós somos a do Novo.
Mas a situação é a mesma. Ele disse, eles eram peregrinos e forasteiros, nós também. Mas nós temos que estar preparados. Só que nós somos guiados pelo Espírito Santo, porque nós somos peregrinos e forasteiros. Mas assim como a coluna de nuvem guiava o povo pelo deserto, quando a coluna parava uma semana, eles paravam uma semana. Quando a coluna parava um mês, eles paravam um mês. Quando a coluna parava um ano, eles paravam um ano. Aí estamos nós aqui. Nós estamos na mesma situação. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. E muitas vezes nós queremos fazer algo que Deus não mandou. Então vamos ficar parados, esperando. Nós não podemos retroceder. Mas enquanto o Espírito, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, somos nós. Somos guiados pelo Espírito Santo. E aí vai chegar a hora que o Espírito Santo vai dizer, faça isso, faça aquilo. Isso é fé, irmão. É fé para suportar adversidades, situações difíceis, mas só pela fé nós faremos isso. Então, amém? Vamos orar agora para que